querem me pra bater. você ver. Eu não assim, apelido, seu esposo. Atenção Vicente, mais ou menos 5h24. Um bicho. Não vou postar. Vai sim, eu posto uma pessoa. Fiel é o que nos chama e o que também o fará. Primeira Tessalonicenses 5:24. Então, você quer que eu leia de novo? No microfone. Fiel é aquele que nos chama e o que também fará. Quando Eliseu me chamou para pregação, eu fiquei meio desacreditada. Mas como ele não me deu muita opção de escolha, ele falou, como vocês, eu estou sabendo que você está se permitindo ser usada por Deus, e realmente eu já tinha falado com Deus que eu ia me permitir fazer as coisas na casa dele. Eu vou sentar, gente. Eu ia me permitir fazer as coisas na casa dele, me permitir ser usada por ele, desde que eu entrei no médico, porque eu sempre fugi muito. Eu sempre fugi muito, eu nunca tive. Não é que não tinha oportunidade, eu sempre tive a oportunidade de fazer as coisas dentro da igreja. Só que eu não queria. Eu não me achava capaz, eu não me achava necessária, eu achava que tinha muito mais gente para fazer e que Deus não precisava que eu viesse fazer. Então eu tive muita dificuldade em me pôr à disposição para fazer alguma coisa na casa de Deus. E eu já estou fugindo totalmente do que eu tinha escrito aqui, mas tá tudo certo. Acontece. E como diz em Marcos 16:15, todos nós temos a obrigação que Deus nos chamou para levar o vídeo da palavra dele, e todos nós temos que levar a palavra de Deus para todo mundo, para anunciar a palavra dele para todo mundo. E por mais que sabemos disso, muitas das vezes nós não fazemos, mas queremos ser usados na casa de Deus para algo específico, como, eu quero servir no diaconato, eu quero ser pastor, eu quero cantar no ministério de louvor, eu quero pregar o evangelho, mas nem sempre Deus quer nos usar daquela forma. E para sermos usados dessa forma, a gente também tem que buscar conhecimento, buscar... Gosta da internet desse vídeo, a irmã atrapalhando a outra para pregar. Não, a irmã não me enxerga. E queremos ser usados na casa de Deus de uma forma mais específica. E nem sempre Deus vai nos usar naquilo que nós queremos. Porque eu não queria, não, juro pra vocês, que não era, a minha visão não era estar aqui na frente cantando, não era estar pregando aqui hoje, que eu não me enxergava fazendo nada disso. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E estar fazendo isso hoje é questão de muita luta para vencer a timidez, e é uma questão de renúncia. Eu também tinha colocado aqui que a gente falou muito sobre isso hoje, que temos que renunciar os desejos da nossa carne, renunciar a nossa vergonha, a timidez, a nossa vontade, o comodismo, que é muito mais fácil ficar sentada ali na cadeira e adorar a Deus no nosso cantinho, renunciar o nosso orgulho, porque não adianta ficar aqui na frente e fazer as coisas para Deus de qualquer jeito e estar brigado com o irmão. Se o irmão fez alguma coisa comigo e eu não chegar lá, Deus me bate muito em relação a isso. Eu até falei isso com o pessoal na escola dominical, que Deus tem que trabalhar muito em mim nesse negócio de pedir perdão. Mas nós não devemos fazer as coisas na casa de Deus com uma picuinha com fulano, picuinha com ciclano. Por mais que somos seres humanos, estamos propensos a errar,
ficarmos chateados, a ficarmos tristes com as coisas, mas não devemos levar isso para o nosso coração, não devemos guardar isso no nosso coração. E para Deus nos usar para abençoar vidas, nos usar para levar a palavra dele, nós não temos que ter mágoas, nós não temos que ter feridas, por mais que acontece, é normal que venhamos ficar chateados, venhamos ficar tristes, mas temos que pedir para Deus que venha nos curar. Temos que buscar conhecimento, buscar intimidade com Deus, porque Deus trabalha na nossa vida de N maneiras. E para permitir que Deus faça isso, nós temos que buscar Ele cada dia mais. E eu fiquei chateada com algumas coisas que aconteceram ontem, hoje, e não é por isso que nós devemos deixar de fazer o que Deus nos chamou para fazer. Não devemos deixar que Ele venha, que essas coisas venham nos parar. Eu tinha falado mais sobre, Elisa me chamou para falar sobre chamado. E falar sobre isso para mim é complicado demais. E temos que aprender também que tudo que nos chamam para fazer na igreja nos ensina alguma coisa, nos ensina a buscar mais, nos ensina a ter tato para falar com as pessoas, porque para ser líder você tem que saber falar com as pessoas, para você falar com o irmãozinho que está ali. Se você falar de uma maneira mais grossa, mais ríspida, ele pode entender de uma forma que não vai ser legal e isso pode afastar ele da casa de Deus. Então, temos que ter discernimento, temos que buscar a Deus e pedir para Ele que Ele venha nos mudar o nosso caráter, mudar o nosso jeito de falar, o nosso jeito de agir. E até mesmo quando estamos andando pela rua, as pessoas olhar para a gente e ver que estamos permitindo Deus mudar a nossa maneira, porque Deus tem que refletir em nós. Temos que refletir o caráter de Deus e permitir que Deus faça isso. Às vezes é doloroso. Colocamos empecilhos, falamos que não somos capazes, como eu falei aqui, que eu não me achava capaz. Não me acho ainda capaz de fazer as coisas, mas quem capacita é Deus. Temos que buscar conhecimento, buscar entendimento, buscar ter mais intimidade. Temos que buscar Deus diariamente, constantemente. Mas quem nos capacita é Deus. E por mais que você vai chorar, eu choro também. É muito orgulho, não consigo. E por mais que venhamos ter medo, temos que confiar em Deus. Confiar que Ele pode nos capacitar, que Ele pode fazer além daquilo que imaginamos. Você não sabe que a gente te conhece. Mas é, você fala da primeira coisa. Deixa ela Permitir, não deixar que o medo venha nos atrapalhar, não deixar que o medo venha nos parar, não deixar ser afetado por palavras que nos afligem, nos entristece, porque vai ter muita gente falando coisas contrárias daquilo que queremos ouvir. Porque quando estamos nos propondo a fazer a vontade de Deus, queremos ouvir palavras de ânimo, palavras que a pessoa te transmita confiança, que você é capaz, mas às vezes a gente não vai encontrar isso. Vai ter gente falando que vai calar, vai ver,
que vai acontecer, vai estar lá para te julgar, se precisar julgar, vai estar lá para apontar o dedo se você errar. Mas Deus não quer pessoas, não busca só o conhecimento, não busca só o preparo. Temos que nos preparar, temos que buscar, mas Deus vê a nossa disponibilidade. Temos que estar disponíveis para Deus, porque não adianta pedir direcionamento, não adianta pedir para Deus mostrar se nós não estamos nos disponibilizando para servir a Deus, não estamos nos disponibilizando para fazer a obra dele. Não importa o que seja lugar de destaque ou não, ou arrumando a igreja para receber os irmãos, pregando, levando a palavra, não importa o que vamos fazer, mas que venhamos estar disponíveis para fazer aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Não importa o quão pequeno achamos que somos, mas que devemos ter fé e confiar em Deus, que Ele nos capacita e que Ele vai executar conosco, nos apoiando, por mais que a gente procure apoio de pessoas, mas temos que lembrar que Deus está sempre do nosso lado e que venhamos buscar esse apoio em Deus e não em terceiros, porque o ser humano é falho. E se ficarmos pensando naquilo que o outro vai pensar, a gente pode parar, estagnar, e não é isso que Deus quer. Deus busca pessoas com coragem. E por mais que venhamos ter medo, vamos confiar em Deus e permitir que Ele trabalhe em nossas vidas. É isso, gente.